Eu me chamo Antônio Carlos Wolff, sou engenheiro civil e eu estou aqui para contar um pouquinho da minha história. Tá? Eu nasci em 27 de novembro de 1952 em Jaraguá do Sul. Eu sou filho de pai de origem alemã e mãe de origem italiana. Educado dentro das normas cristãs, né? E eu fiz todo o meu aprendizado em Jaraguá do Sul, no Colégio São Luís dos Irmãos Maristas. Tá? Eu estudei lá do primeiro ano primário até o quarto ano ginasial. Foram 9 anos. Tá? Então eu tive a minha infância e adolescência foi toda em Jaraguá, até os 15 anos, morando em Jaraguá, estudando no Colégio Marista. O meu pai, ele foi sócio de uma pequena construtora, tá? E nessa época eu aprendi a gostar de engenharia civil. Então, quando eu tinha 12 ou 13 anos, eu fiz um curso por correspondência de desenho arquitetônico pelo Instituto Universal Brasileiro. Os mais antigos devem se lembrar. Vinha aquele catatal de folhas tal, e eu acabei aprendendo já naquela época, antes de escolher fazer qualquer coisa, eu fiz um curso de desenho arquitetônico. E eu, de vez em quando, daí ia trabalhar junto com os projetistas na época, que trabalhavam junto com a construtora que meu pai participava. Bem, essa foi a primeira etapa. Na segunda, aos 15 anos, eu fui estudar em Curitiba, no Internato Paranaense, que também faz parte dos Irmãos Maristas. Tá? Em Jaraguá, a gente tinha basicamente duas opções, ou três. Uma era ficar lá, fazer o curso de contabilidade, outra era vir para Joinville para fazer a Escola Técnica Tupi e já com isso direcionava para a área de mecânica, metal mecânica, ou saía de Jaraguá para Florianópolis, Curitiba, que eram as mais próximas, para fazer o curso científico, para depois tentar o vestibular para alguma outra faculdade, que foi o meu caso e de muitos colegas, amigos, né, da época em Jaraguá. E lá fui eu para Curitiba. E hoje, assim, eu me orgulho de ter feito toda a minha base escolar nos colégios maristas. Tá? Assim, a gente compara com outros amigos que fizeram outro tipo de escola, né? O quanto a gente estava na frente com princípios, até com o próprio ensinamento. Tá? Para ter uma ideia, lá no ginásio, a gente estudava uma segunda língua, que no meu caso foi o francês, porque os maristas eles fazem parte de uma congregação de origem francesa. Tá? Bem, eu fui para Curitiba, né, fazer o científico, e daí ficou bem claro para mim que o meu negócio era fazer engenharia civil, que, aliás, na época, das engenharias, era o curso mais procurado. É o vestibular era mais concorrido, né? E eu fui me preparando para fazer o vestibular para engenharia civil. Quando eu estava no último ano, saiu um ano antes,
saiu a reforma universitária na Universidade Federal de Santa Catarina, e que se ampliaram, houve uma ampliação expressiva do número de vagas para os cursos de engenharia. Inclusive, a gente entrava em ciências físicas, ciências exatas, ciências biológicas e ciências humanas. Depois de 2 anos do básico, é que os alunos, conforme as notas, né, eles poderiam escolher qual curso de profissionalização gostariam de seguir. Bem, mas eu estava em Curitiba. Daí eu resolvi, alguns amigos tinham ido fazer vestibular em Florianópolis, para a Universidade Federal, a nossa UFSC. E daí eu resolvi ir para Florianópolis também. E lá fiz vestibular, fui aprovado no primeiro, na primeira vez, né? E comecei a faculdade lá. Isso foi em 1971, eu entrei na faculdade de engenharia civil lá. Desculpa, entrei em ciências exatas. Tá? 2 anos depois, eu escolhi engenharia civil para tocar adiante. No segundo ano que eu estava em Florianópolis, eu achei interessante fazer, junto com a engenharia civil, o curso de administração de empresas. Daí eu prestei vestibular na ESAG, eu fui aprovado, mas nos primeiros meses comecei a fazer os 2 cursos simultâneos, ficou muito puxado, né? Porque a engenharia civil era praticamente o tempo integral e a administração também, então eu não vi forma de tocar os 2 juntos. E a vontade era muito grande de acabar o curso de engenharia logo, porque a demanda pelo curso, pela engenharia, a demanda por engenheiro civil, eu acho que era no Brasil inteiro, mas aqui em Santa Catarina, era muito forte. Então, a gente, sei lá pelos 20 anos, cursando o curso, a gente queria sair o mais breve possível, porque os empregos jorravam, tá? Todo mundo tinha emprego garantido. Então, quando eu estava no final do curso de engenharia civil, havia uma lei que obrigariam todas as empresas a contratarem engenheiros de segurança. Tá? Então, isso foi uma portaria, não me lembro desde quando que estava valendo esse negócio, mas então, a partir de janeiro de 1976, iria entrar em vigor essa portaria que obrigaria as indústrias com mais de, sei lá, 100 empregados, 200 ou 300, a contratarem engenheiros de segurança. Daí, no último ano da faculdade, surgiu um curso a nível de pós ou especialização, não me lembro, para engenharia de segurança. E eu fiz esse curso de engenharia de segurança do trabalho. Então, eu me formei em 75 em engenharia civil e engenharia de segurança. Bem, eu formado, voltei para minha terra natal, Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul deveria ter, na época, entre 30 mil habitantes. Jaraguá do Sul tinha 7 engenheiros civis, tá? Não tinha nenhum arquiteto, devia ter no máximo 10 médicos. As grandes indústrias estavam assim começando, né? Para comparar, aí, uma WEG devia ter 15 anos por aí, né? Então,
Uma WEG talvez tivesse 4, 5, 6 engenheiros mecânicos, né? Então tá, cheguei em Jaraguá, fui começar a procurar emprego e fui atrás de emprego na área de engenharia de segurança, tal. Só que 2 meses depois, lá por março de 76, a portaria foi extinta e ninguém mais foi obrigado a contratar engenheiro de segurança. Tá? Mas eu já estava encaminhado, já tinha começado a trabalhar em uma construtora, que era uma prestadora de serviços, lá de Jaraguá. Trabalhei durante uns 3, 4 meses e em abril de 76 apareceu uma empresa que estavam construindo prédios em Jaraguá do Sul, que era uma coisa nova na cidade. Alguém construindo prédios de apartamentos para venda. Isso não era uma coisa muito comum, né? A maioria fazia suas casas, né? A tradição era morar em casa. Mas, enfim, esse cidadão, ele estava em Jaraguá, era um cidadão bastante arrojado, e ele estava querendo vir construir em Joinville. E, para isso, ele queria contratar algum engenheiro civil para seguir caminho junto com ele aqui em Joinville. E eu conversei com ele, acabei sendo contratado, e eu, a partir de maio de 1976, eu comecei trabalhando em Joinville por esta empresa chamada BL Empreendimentos, e que entrou assim, na época, foi a primeira grande construtora de prédios de apartamentos de Joinville, isso em 1976. Para vocês terem uma ideia, quando eu cheguei em Joinville, eu acho que não tinha mais do que meia dúzia, ou 8 ou 10, no máximo 10 prédios com acima de 6 pavimentos, né? Para vocês verem, se a gente comparar com hoje, né, uma bela de uma diferença. Eu imagino que Joinville, na época, deveria ter em torno de 200 mil habitantes. Tá? Então, de 200 para 600 e alguma coisa aí, então nós acrescentamos em 47 anos 2 Joinvilles, né? Isso é bastante coisa. Então, se a gente vê, eu tenho assim bem vivo na minha memória, quando a gente começou a construir aqui. Ruas ou bairros que o pessoal achava assim, meu Deus, isso é muito longe do centro. Hoje é tudo centro, né? Então foi assim um aprendizado. Eu tinha, quando vim para Joinville, eu tinha 23 anos, né? Recém-formado, com pouquíssima experiência, e fui tocando o barco juntamente com o empreendedor, né? E eu tive assim a felicidade de estar presente num momento de muitas transformações na área da construção civil, na área do empreendedorismo, né, imobiliário. Então, por exemplo, quando nós estávamos construindo os primeiros 2 prédios aqui em Joinville, então não se usava tubulação de PVC para água fria. Por quê? Porque as antigas válvulas Hidra, elas faziam o golpe de ariete, e com isso elas podiam estourar as tubulações. Imagina um prédio aí de
15, 20 andares, você apertava a válvula de descarga e com o golpe ela poderia arrebentar toda a tubulação. Imagina o prejuízo. Então, aí eu não me lembro quem tomou a iniciativa, mas provavelmente deve ter sido a Tigre, e ela fez parceria junto com a Docol, e as primeiras válvulas de descarga da Docol que foram utilizadas aqui em Joinville, pelo menos, foram nos nossos 2 primeiros prédios. E inclusive, os prédios eram financiados por banco. E os bancos, daí, para usar a válvula da Docol, eles exigiam uma garantia da Docol e da Tigre, que aquilo funcionaria. Né? Ótimo. E realmente não só funcionou, como funciona até hoje. E o que eu tenho assim de relatos é que até hoje está funcionando normalmente. Então, essa foi a primeira grande novidade que eu vi como engenheiro civil construtor. Tá? Isso, mais adiante, essa empresa que a gente trabalhava, ela teve um crescimento muito grande. A gente chegou a ter simultâneo em construção em torno de 80 mil metros quadrados em prédios residenciais. Isso para entregar em um ano e meio. Isso era um volume bastante grande. Isso lá em 1977, 78, né, já passados alguns anos. E como o volume estava ficando muito grande, o nosso chefe, o dono da empresa, ele gostava muito de inovação, tal, e aqui em Joinville tinha uma usina de concreto que estava desmontada, né? Há uns anos antes de a gente chegar em Joinville, a Fundição Tupi, ela iniciou uma empresa na área de construção civil também, chamada Construtora Tupi, ou Tupi Keller, eu não sei exatamente quem veio primeiro, mas foram os nomes que tinha. E essa empresa, daí, lá pelas tantas, eles começaram a desativar. Não era o foco da Tupi e tal, desativar. E ficou sobrando uma usina um britador e uma usina de concreto, desmontada. E nós compramos essa usina para montar e botar para rodar. Então, eu fui um dos que montei a usina, né, juntamente com outros técnicos, tal, montamos a usina de concreto e produzimos o primeiro concreto usinado de Joinville. Isso deve ter sido lá por 1978. Tá? A usina funcionava meio precária, né, com apenas 2 caminhões para entregar concreto. Então, a grande concorrente dessa usina era ainda a betoneira, né? A betoneira era, em princípio, era mais barata. Até então, a gente construía os prédios, as estruturas dos prédios, era com saibro, brita, esse saibro de rio que tem até hoje, né? E era tudo virado, o concreto era feito na betoneira, tá? Feito na betoneira, e levava-se, dependendo da laje, do tamanho da laje ou da estrutura, da parte estrutural ser concretada, levava-se 3, 4 dias, tá? Com pouquíssimo controle tecnológico, né? Então, e tá tudo aí até hoje. Todos os prédios que nós fizemos e que todo mundo fazia com saibro e brita estão de pé até hoje.
Então, isso já fazem quase 50 anos. E daí, então, começou essa nova fase em Joinville do concreto usinado, que eu tive a honra, né, e a responsabilidade, né, os primeiros concretos aí, eu que assinava como responsável técnico. Eu que saía de madrugada para ir lá na usina para ver a umidade que tinha areia, para ver quanto que a gente tirava de água, ou fazer todo o controle, né, para não ter problema nenhum, para não ter nenhum problema estrutural com os nossos clientes. Então, essa foi uma fase assim bem marcante, né? Marcou, puxa, Joinville já está usando concreto usinado. Daí, claro, isso foram o quê? Uns 3, 4 anos que essa concreteira ficou sozinha no mercado, foi crescendo, e logo foram, evidente que foram aparecendo as concorrentes, né? Que no Brasil inteiro também isso começou a crescer muito, né? E o pessoal que fabrica o equipamento, eles vão atrás de empreendedores para vender seu equipamento e assim por diante. Bem, então essa foi a minha fase nessa construtora. E um detalhe, nessa construtora, eu tive a honra de trabalhar junto com grandes, que se tornaram grandes amigos nossos, né? Que foram Mário Aguiar, Mauro Bartoli, Dieter Nermann, Edson Fajardo, Luiz Fernando Nascimento. Então, nós todos passamos alguns anos trabalhando juntos nessa empresa. E assim, e aos poucos, como a engenharia civil ela proporciona uma facilidade grande de a pessoa, do engenheiro, se estabelecer como empreendedor, né? Aos poucos, todos foram saindo e abrindo as suas próprias empresas, né? Nós temos aí, na época, um dos pioneiros foi o Júlio Fialkowski, Aldemir Dadalt, os irmãos Vieira, depois saiu o Mário e o Mauro, fizeram a deles, e eu, um ano depois, eu vi que os amigos estavam fazendo sucesso, e eu também resolvi tocar a minha vida como empreendedor. Então, eu trabalhei nessa empresa BL até 1981, né? Trabalhei durante 6 anos, aprendi muito, aprendi o que fazer e também o que não fazer, tá? E em 81 eu saí. Final de 81 eu saí da empresa e já meados de 81 eu já estava com outros amigos, eu estava construindo pequenas casas nos bairros para vender. Então isso é o início de todo construtor, pelo menos aqui em Joinville era comum, a pessoa começava fazendo uma casa, 2, 3, ia indo, daqui a pouco começava a fazer um prédio, e o meu caminho não foi diferente, né? Lá no bairro Fátima, eu comecei fiz 3, depois fiz 5, depois fiz 10 e assim por diante. Daí, no início de 82, eu encontrei com um outro amigo, Luiz Carlos Lanche, e nós resolvemos abrir uma construtora que se chamou CCI Construções, tá? Que existe até hoje. Ela já tem 41 anos, tá? E desde o início até os dias de hoje, eu já participei de aproximadamente 70 empreendimentos. No início, os empreendimentos eram muito pequenos, o prédio de 1.500 metros, de 1.800,
de 2.500, mas era um começo. O mercado de Joinville também era muito pequeno. Então não adiantava você fazer empreendimentos muito grandes que você não ia ter mercado para colocar essas unidades. Tá? Então eu comecei aqui em Joinville, a CCI Construções, nós começamos, e após 8 anos o meu sócio se desligou da empresa, e nesse tempo o Brasil já tinha passado pelo plano cruzado, né? Na realidade, aliás, o mercado como um todo no Brasil, ele tinha o chamado voo de galinha, né? Passava 2, 3 anos bons, daqui a pouco caía. Nós tínhamos uma inflação muito alta. Nós chegamos a ter inflação mês de 80 e tantos por cento. Então a gente vendia um apartamento ou até por dólar, ou tinha uma unidade aí chamada TRD. Era uma unidade que tinha o seu valor diário, né? Porque vocês vejam, uma inflação de 80 e tantos por cento, não há margem que cubra, né, essa diferença do começo do mês para o final do mês, né? Então, eu posso dizer hoje, dentro da minha experiência, que o pior dos males para um país, para empresários, para empreendedores, para o povo em geral, é a inflação. Inflação é terrível, terrível. E então, durante esse período que a gente começou, nós trabalhamos com um período de inflação muito alta. Foi quando, em 1986, houve o Plano Cruzado, certo? E daí depois houve congelamento, mas também o Plano Cruzado não funcionou muito, mas a gente sentiu assim um ano com baixa inflação. Foi uma maravilha. Mas daqui a pouco a inflação voltou houve escassez, né, de produtos no mercado, e daí os produtos vinham com uma roupagem diferente, daí com preços diferentes, então não deu certo. Até que em 1994 entrou o Plano Real. Aí a coisa mudou. Foi a melhor coisa, eu dentro da minha história como empreendedor, como cidadão, foi a melhor coisa que aconteceu no Brasil, foi o Plano Real, com a estabilização, a inflação baixa, né? E torço para que nunca mais tenhamos as inflações que nós tivemos em tempos passados, tá? Que é ruim. Para a nossa área de construção civil é péssimo, tá? Mas é ruim para todo mundo, tá? Então, em 1900 não, quando é que foi? Em 82 eu comecei. Em 92, eu tenho um irmão, que também é engenheiro civil, empreendedor, e que mora em Jaraguá do Sul, e eu fui para Jaraguá do Sul, abri um outro negócio com ele para construirmos em Jaraguá do Sul, a empresa chamada Wolfepar. Tem um pouquinho aparece o sobrenome da família e tal, e essa Wolfepar construímos em Jaraguá do Sul e no balneário de Pissaras, e ela funciona até hoje, tá? Assim, num ritmo também não agressivo, mas estamos tocando até hoje. Em 2002, eu junto com outro amigo, Paulo Vonsbecker, ele tinha uma imobiliária, Sobrado Imóveis, e a gente conversando tal, nós resolvemos fundar
a VECOM Empreendimentos e Construções Limitada. E todas as três funcionam até hoje, né? Hoje a VECOM, ela é a nossa principal empresa dentre todas elas, tá? Nesse meio tempo, isso no tempo da CCI ainda, eu comecei a participar do Sinduscom, do nosso sindicato da construção civil. Eu devo participar do Sinduscom há mais ou menos 45 anos. E o Sinduscom está fazendo 75 anos nesse ano. Nós vamos comemorar semana que vem. Em 93, 94, eu fui presidente do Sinduscom durante 2 anos. E antes desse período e até os dias atuais, eu nunca mais deixei de participar do Sinduscom. Eu acho importantíssimo o associativismo, né? E a gente consegue, principalmente nós aqui em Joinville, que a maioria das empresas são empresas pequenas, médias, é importantíssimo o associativismo. Quando eu estava deixando a presidência do Sinduscom, aliás, quando eu entrei no Sinduscom, nós fundamos um grupo de empresários da construção civil aqui de Joinville. A gente participava dos encontros nacionais da construção, São Paulo, Curitiba, o Brasil inteiro, tá? E daí surgiu uma ideia de fundarmos uma entidade chamada SECONSE. E isso existia todas as capitais do Brasil, existia o SECONSE. O que é o SECONSE? O SECONSE é o Serviço Social da Construção Civil. Ele é um SESI para a construção civil. Ele presta assistência médica, assistência odontológica, exames admissionais, demissionais, e estudo com hora marcada. Então, é uma entidade que ela valoriza o trabalhador. Ela presta assim um serviço muito grande, não só para o trabalhador, como para os empresários. E hoje o SECONSE, ele atua em função das demandas, atua também fortemente na área de segurança do trabalho, né? Com essa demanda muito grande na área de segurança e o aperto nas leis trabalhistas, né? Então se tornou um assunto assim de extrema importância. E hoje o SECONSE atua muito nisso. Então, o SECONSE ele foi fundado quando eu assumi o Sinduscom. Então, o Mário Aguiar foi o primeiro presidente do SECONSE. E juntamente com Aldemir Dadalt, que foi um grande entusiasta, o Pierre Richter, que era da Prisma Engenharia também, todos se engajaram, o pessoal na época da Engepasa, houve assim, foi uma unanimidade para fundarmos o SECONSE. E até hoje é um sucesso, é a nossa grande vitrine do Sinduscom, é o SECONSE. Bem, eu logo que cheguei em Joinville, a gente procura se integrar, né? Profissionalmente, socialmente, né? E uma das coisas que eu acabei fazendo aqui, depois que eu estava 2 anos em Joinville, eu resolvi fazer o curso de administração de empresas
lá na FURG, antiga FURG, que hoje é Univille. Fizemos o curso, que aliás foi, eu tive um proveito muito grande com esse curso, me deu assim um embasamento para tocar como empresário o negócio, né? Foi uma coisa assim fantástica. E outra coisa profissionalmente que eu logo acho que no primeiro ano que eu aqui estava, foi me associar ao CAJ, Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville. Participei bastante, muito mesmo, e foi assim. E a gente vê que o CAJ até hoje, né, é um agregador de profissionais assim muito importante, desde até dos campeonatos de futebol, né? Eu participei durante muitos anos dos campeonatos de futebol do CAJ. Bem, a minha atuação, então, nos últimos 21 anos, né, foi a principal atuação foi com a Avecon. Eu só quero fazer assim agora um parênteses que eu acabei pulando, é que eu vim para Joinville com 23 anos, né, e acabei formando família, casei aqui com a Cláudia Balmer, que hoje é tradutora juramentada de inglês, né? Tenho 2 filhos joinvilenses, né? Então, a gente acaba, depois de 47 anos vivendo na cidade, como a grande maioria dos que atuam na nossa área aí, a gente olha, são todos imigrantes, né? Mas a gente já se considera joinvilense. Bem, hoje eu continuo atuando. Hoje eu continuo como presidente. Aliás, o Seconce também fez parte, desde que eu fui presidente, praticamente todos os mandatos eu fiz parte das diretorias, né? Então, no último ano, voltei a ser presidente. E também não vejo, assim, não me sinto, assim, na iminência de parar com as minhas atividades, tanto empresariais como sindicais ou patronais, tá? Então, estamos com bastante projetos, né? Hoje eu já tenho a minha filha, que se formou em arquitetura, já está trabalhando comigo, né? E assim a gente vai. Então, olhando hoje, a gente vê quando a gente começou, aos 23, né? Agora, com 71, não me vejo assim parando totalmente com as minhas atividades. Nós temos muitos planos, né? A gente tem planos para os próximos 2, 3, 4, 5 anos. Então, basicamente, isto é um pouco da minha história. Tá? Muito obrigado.